Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é o número de 415. Então, Encarnação dos Espíritos, a Gênese capítulo 11. Agora nós vamos para a questão de número 20, né? Um fenômeno particular que a observação igualmente assinala acompanha sempre a encarnação do espírito. Então, vamos ver que fenômeno, né, particular que acompanha sempre a encarnação do espírito. Desde que este é apanhado no laço fluídico que o prende ao germen, né? Porque o perispírito e o espírito, ele usando-se, isso é termo, né? São termos. Ele é como se fosse apanhado a um laço fluídico, né? Entra em estado de perturbação. Entra no estado de perturbação. Que aumenta à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito nos últimos momentos toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Isso é relativo, tá? Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades que se desenvolve à proporção que se forma e consolidam os órgãos que lhes hão de servir de manifestações. Isso é relativo. Veja bem, Kardec é que está certo. Só que o esmiuçamento nós podemos dizer relativo, porque afetaram agora o holofote novamente. Nós podemos dizer relativo porque você já ouviu que ditado que os dedos das mãos não são iguais. É lógico, os dedos, até por uma questão assim de estética, genética, fisiológica, orgânica, é natural. Mas os gêmeos não são idênticos? São, Luiz? Não. Os gêmeos, eles são 99,999% semelhantes uns aos outros. Aparentemente. Fisicamente. É a aparência física. A doutrina trata disso. Gente, o que a doutrina não trata? Aí você pode me dizer assim, Luiz, e o que você não sabe na doutrina? Não sou melhor que ninguém. Mas não tem um assunto que eu não trate. Porque também, gente, 42 anos na doutrina espírita não é 42 horas não, gente. Por isso que eu defendo essa doutrina do jeito que eu defendo. E se chegar alguém e falar pra mim assim, Luiz, abjura ou leva-te um tiro no peito, fala, então mata. Porque eu não vou abjurar, não. Eu vou abjurar uma coisa que eu conheço? Oxe, se eu sei que meu pai é meu pai, se eu sei que minha mãe é minha mãe, eu vou dizer que meu pai e minha mãe não são meu pai e não é minha mãe? Não vou usar outros termos pejorativos porque eu estou me educando. Ah, mas se fosse no princípio. Engraçado que eu tenho alguns amigos que eles me dizem assim, você mudou muito do princípio até agora, Luiz.
Você falava cada coisa. Mensagem tá dita. Mas eu assumo que né? Eu sou um diamante, gente. Perdoa. Eu sou um diamante em processo de lapidação. Cada dia, né? Vai se melhorando um pouquinho, tal, né? Então, nós vamos ler novamente para nos integrarmos mais. Eu sei disso, mas só que nós vamos nos integrarmos mais. Um fenômeno particular que a observação igualmente assinala acompanha sempre a encarnação do espírito, desde que este é apanhado no laço fluídico que o prende ao germen, entra em estado de perturbação que aumenta à medida que o laço se aperta. Perde o espírito nos últimos momentos toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar a faculdade que se desenvolve à proporção que se forma e consolidam os órgãos que lhes hão de servir às manifestações. Isso é relativo. Kardec tá certo, tá? Nunca disse que Kardec tá errado, e eu nunca vou dizer. Só que aqui se encontra de uma forma aberta, nos dando oportunidade de, através do raciocínio, pensar, opa, mas vem cá. Tem pessoas que o véu do esquecimento do passado não lhe foi 100% ocultado. Até porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou prova disso. É o mesmo assunto aqui. Isso é devido ao perispírito também. E o véu do esquecimento do passado trata-se desse assunto aqui. Eu me lembro quando, 2 anos antes da concepção, os mentores me levaram até o casal que hoje são meus pais. Meu pai já desencarnou faz 7 anos, graças a Deus. Daqui a alguns anos vai desencarnar minha mãe também, graças a Deus, né? Porque ela não vai ficar na terra como Moisés, né? Ficou 900 anos, né? Se Deus quiser, minha mãe logo, logo vai retornar à pátria espiritual também. E eu também, né? Mas eu vou primeiro que ela. Já disseram isso. Então, você pensa que eu tô brincando, né? Só que não adianta falar, né? Tá. Então, eu me lembro de 2 anos antes da concepção. Uma amiga chegou naquele momento, essa amiga era um mentor espiritual que trabalhava comigo, e ela me disse assim, eu me lembro disso claramente. Ela me disse assim, por que você não deixa para reencarnar depois do ano de 2000? E não agora? Eu falei, não. O que tem que ser feito agora é agora. Comigo não tem esse negócio não. Eu sempre fui determinado. Eu vou morrer determinado. Tudo bem. Depois de 2 anos eu reencarnei. Eu me lembro de uns 60% no útero da minha mãe. Eu não podia estar contando isso aqui mentira, gente. Eu respondo. Eu me lembro. Eu me lembro dos arranca-rabo que a minha mãe e o meu pai davam. O que é isso, Luiz? Briga? Arranca-rabo. Porque os dois eram geniosos, meu pai era muito ciumento, minha mãe era muito bonita. E o velho gostava, o velho meu pai. E o velho amava, mas tinha um ciúme dela que você nem imagina. E o
via tudo isso. Porque parecia que eu não me encontrava, parecia que eu não me encontrava dentro do útero dela. Parecia que eu estava ali ao lado dos dois, tentando acalmar o ânimo dos dois. Oxe, gente, eu faltava comer o arroz que eles comiam. Pois eu me lembro do dia do parto. Ninguém é obrigado a acreditar. Ninguém acreditou em Galileu Galilei, depois viu o que deu. Todo mundo teve que se curvar. Todos os cientistas tiveram que se curvar aos pés de Galileu. Não é? E eu fui crescendo e eu fui vendo tudo que acontecia comigo, espiritualmente e fisicamente. Ouvindo espírito, vendo espírito, espíritos dando gargalhada na minha cara 24 horas. Só que eu não sabia que era espírito, gente, porque eu tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos. Um dia um espírito, faz parte da história aqui também. Um espírito, eu tinha uns 2 aninhos mais ou menos, eu saí gatinhando assim no terreiro assim, e fui assim, um espírito gritava no meu ouvido assim, vai e pega no pé daquele cavalo. Vai e pega no pé de um cavalo, daquele cavalo lá. O cavalo era manso. E eu fui gatinhando e peguei no pé do cavalo. Ao que eu peguei no pé do cavalo, é lógico, é o instinto do animal, né? Ele, pá, um coice na minha cabeça. Eu caí lá no monte de esterco de vaca. E lameei tudo. Aquela gritaiada, minha mãe quase morreu, veio lá, vó, coitadinho. Ai, eu vou ter que usar um termo agora. Ai, meu Deus do céu, eu vou me entregar agora. Coitadinho do Luizinho. Coitadinho do Luizinho, o que aconteceu, Cida? Dá aqui o Luizinho, pelo amor de Deus. Minha avó tinha um luxo comigo que você nem imagina. Fala que é mentira. Véia coroca. Mas eu ouvi os espíritos desde 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu vinha saber que aquilo era espírito quando eu encontrei pela primeira vez desculpa, nosso irmão Marcílio aqui em Paraíso, quando eu já tinha uns 9, 10 anos, que eu conversei com ele. Ele falou, não, isso aí são dons mediúnicos, são poucos que têm isso. E ele começou a me ajudar. Eu fui estudando, fui aprendendo. Hoje eu já consigo 50% discernir quem é quem. Quem é quem? Porque não é assim não. Médium sabe tudo, sabe nada. Médium que chegar e disser para você, sei tudo, casca fora dele. Isso é mentirada. Então, quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades que se desenvolvem, a proporção que se forma e consolida os órgãos que lhes hão de servir às manifestações. Cada caso é um caso. Tá certinho isso aqui. Mas devido à desigualdade evolutiva, eu conheço pessoas que hoje em dia, 2023, com relação ao véu de esquecimento do passado, essas pessoas passaram na fila da tinta, né? Porque o véu do esquecimento do passado, vamos pensar assim como se fosse pintores, né?
pintaram o véu de esquecimento do passado desse amigo meu umas 10 vezes. E ainda passou massa corrida, passou concreto, passou gesso. É uma pessoa tonta. Eu ainda falo para ele, mas você é tonto, hein, meu amigo? Pelo amor de Deus. Põe tontice nisso. Mas perdoa, Luiz. Esse amigo meu chama Joaquim. Perdoa, Luiz, porque se você tirar uma foto minha, não vai sair meu rosto, vai sair só massa corrida, concreto, essas tintas. Você entendeu? Mas eu tô brincando também, você entendeu? É brincadeira só para descontrair, né? Então, você tem que entrar na sala de aula brincando com todos os alunos. Brinca com todo mundo. E descontrai a mente de todo mundo aprende. Agora, se você chega emburrado, ora, você quer o quê? Você quer respeito? Se você não respeita, dá o respeito. Respeita os alunos. Os alunos não estão te respeitando? Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Se viu que acenderam o holofote novamente. Mas não vou entrar nessa questão também não, porque isso é muito relativo. Eu não gosto, não estou querendo conflito com ninguém, tá? Cada um fica com o teu problema. Então, conforme o espírito reencarna, veja bem, antes dele reencarnar, ele tem consciência, atraído pelo germen, né, que é o corpo físico, começa aquela obstrução das lembranças. Não é que vai se apagando, não perde nada que você conquistou, mas vai adormecendo, vai entrando no estado letárgico, a dormência, como um urso numa caverna, né, numa toca ali durante 6 meses hibernado. Então, aquele o eu, aqueles sentimentos todos, eles começam a entrar num estado de hibernação e vai apagando, vai adormecendo. Quando ocorre o parto, dali em diante a criança já não consegue se lembrar de quase mais nada. Mas isso é relativo, porque quantas crianças nós vemos, principalmente em 2023, que nos encontramos, esses dias atrás, mais ou menos, eu tive a oportunidade de assistir, não sei se um nenenzinho de 1 ano e 3 meses, ou 1 ano e 7 meses, no colo de sua mamãe, tocando piano. E ele estava tocando uma música de Tchaikovsky. Olha para você ver. Tocando uma música de Tchaikovsky. Hoje já falei sobre isso, acho que você já procurou. Maior pianista do mundo hoje é um chinês ou um japonês, não sei, para aqueles pessoal para lá, né? Os orientais para lá. Lang Lang. Digita isso aí. Você acredita em mim, não? Lang. Pianista, maior pianista do mundo. Lang Lang. Toca piano assim como se nunca tivesse... Ele nem olha no teclado.
Ele fecha os olhos, porque na verdade ele já tem os olhinhos fechados, né? Essa turminha, né? Com todo respeito. Ele já tem os olhinhos fechados. E ainda acaba de fechar aí que eles não vê mesmo onde as mãos vão. Mas aí eu vou te contar um segredinho. Já aproximadamente 40 anos atrás, você não precisa acreditar, gente. Ó, 28 de novembro. Anota essa idade aí, essa data. 28 de novembro. Minto, de outubro. 28 de outubro de 1969. O Criador, Jesus, aliás, se reuniu com pleiades e mais pleiades de espíritos do nível dele, responsável pelo sistema solar todo, e eles discutiram a evolução da Terra, da humanidade da Terra. E eles deram uma moratória de mais 50 anos à humanidade da Terra. 18 de outubro de 1969. 28, me desculpe, é 28. 28 de outubro de 1969. Porque eu quase participei dessa reunião. Calma lá, hein? Eu não participei, porque eu já estava reencarnado. Mas isso não me impedia de participar da reunião, mas eu não quis participar. 28 de outubro de 1969. Jesus deu uma moratória de mais 50 anos à humanidade, que venceu a 28 de outubro de 2019. 2019. Aí você pode me dizer que tem a ver isso com o que você está lendo agora? Quantas oportunidades nós aqui na Terra já recebemos da providência divina, mas que tem entrado no ouvido e tem saído no outro, por causa das ilusões, por causa das fantasias do espírito primitivo, o qual nós ainda possuímos e trazemos de vidas passadas. Gente, quando é que nós vamos nos melhorar? Será que é cultivando o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme que nós vamos nos melhorar? Tratamos desse assunto em vídeos anteriores. As pessoas se casam. Ela é minha. E se for preciso, eu mato por causa dela. Ele é meu. E se for preciso, eu mato por causa dele. O liberalismo aqui na Terra. Não se meta com o liberalismo, porque isso é técnica das trevas. Deixa que eu aguento falar o que eu estou falando, porque eu pago por eu estar dizendo o que eu estou dizendo. Porque tudo tem um preço. Mas eu não temo. Eu falo o que tem que falar. Então, não se metam com o liberalismo. Siga nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho da verdade, da vida.
E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. E quantos bilhões já tentaram ir a Deus sem necessitar do Mestre Jesus? O termo é esse. Mas que quebraram a cara. Porque ninguém vai a Deus se não for por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa questão aqui, quantos seres encontram-se no corpo físico num estado letárgico, depois de ter prometido no plano espiritual fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, mas chega aqui, auto se contaminam de uma tal forma que se perdem pelas facilidades, pelas coisas mundanas aqui da Terra. Gente, a coisa mais fácil é se perder aqui na Terra. Porque aqui, com todo respeito, tem tudo aquilo que o espírito que se encontra com Barrabás necessita. Tudo é gostoso aqui na Terra. Mas não podemos nos esquecer que o gostoso é indigesto e que quem planta, colhe. Vamos para o próximo vídeo.